Olá pessoal, seguimos aqui na nossa devocional diária de 2 capítulos da Bíblia por dia. Hoje nós estamos começando o livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós já falamos de Atos, já falamos de Romanos, que encerramos ontem, e hoje nós vamos falar de 1 Coríntios. Hoje nós vamos ler, já lemos, e eu espero que você leia também o capítulo 1 e 2 de 1 Coríntios. Todo dia depois da leitura, nós vamos aqui e postamos um comentário. Você não vai levar mais que 10 minutos da leitura. Nos acompanhe nessa devocional diariamente. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, vai lá, coloca lá a sua inscrição, marca a tua notificação e no final do vídeo, se você achar por bem, você marca lá o teu gostei ou não gostei. E é importante também você fazer alguns comentários, colocar dúvidas, porque como dissemos nos áudios anteriores, nos vídeos anteriores, se Deus nos dar a oportunidade, nós faremos um resumo de cada livro desse quando terminarmos ele. Capítulo 1 de Coríntios, Paulo começa a falar sobre a graça que lhe dá da palavra de Deus ter chegado aos Coríntios, uma cidade que morava em Corinto, uma cidade próxima a Atenas, centro do conhecimento da sabedoria daquela época. O Império Romano foi muito influenciado pela cultura grega. A cultura grega, Corinto estava naquela meiuca ali, próxima a Atenas, dentro daquele efervescente de conhecimento cultural, né? Todos esses filósofos gregos que você ouve falar saíram daquela região ali, Atenas, né? Próxima a Atenas, e assim vai. E você ouve muitas histórias de Esparta, Atenas, Tebas, e Corinto era uma cidade muito importante na época. Na segunda viagem missionária de Paulo teve ali e logo depois foi para Atenas, onde teve aquela passagem famosa. Se você não leu ainda, vai lá em Atos e leia, que ele fala que ele chega no Areópago, um lugar onde tinha muitos altares para muitos deuses, e lá tinha um altar ao Deus desconhecido. E ali Paulo fala sobre Jesus para aquele povo. Aqui em Corinto, antes de Atenas, ele esteve em Corinto. Ali houve uma igreja, edificou-se uma igreja, e ele mandou uma carta para incentivar a igreja. E ele fala que escreve essa carta por muitos motivos. Mas o primeiro que ele cita no primeiro capítulo era uma divisão que havia entre eles. Evidentemente, nós estamos falando de uma igreja situada num centro cultural muito importante da época. E eu imagino, aqui já é uma percepção minha, já é uma indução minha, de que eles deveriam ser realmente orgulhosos do que eram. E aí havia muitos na igreja que diziam: eu professo a maior verdade que está com Paulo. Outro dizia assim: eu professo a maior verdade que está em Apolo. Se você ler lá em Atos, você vai ver que Apolo chegou e Priscila e Áquila, que eram companheiros de Paulo e ajudaram Paulo a construir tendas, instruíram Apolo no caminho do batismo de Jesus e da salvação pela graça de Jesus, porque ele está ainda preso ao batismo de João. Mas nós falamos no vídeo lá de Atos, depois você volta lá que você vai ver. E aí, imagina que era um povo bem orgulhoso. E eles cada um se achava na sua verdade. Afinal de contas, eu imagino que nessa cidade havia muitas doutrinas e culturas, filosofias humanas. E esse tipo de comportamento deve ter entrado na igreja. E aí, Paulo fala inclusive que alguns se arrogavam ser de Cristo. Aí Paulo começa: vocês acham que Cristo está dividido? Você acha que Cristo ele se divide? Aí, ao invés dele falar de Apolo, ele fala dele mesmo. Você acha que eu morri por alguém, fui crucificado em virtude de alguém? Ou você acha que em meu nome alguém foi batizado? Não, nós andamos segundo Cristo e segundo o Senhor Jesus, não como uma facção, mas pela sabedoria e pela graça que vem de Deus. Aí Paulo pega no pé deles. Paulo pega lá no pé deles dizendo o seguinte: olha só, a palavra de Deus veio através de Cristo, não na sabedoria humana ou no jeito humano de ser, com as racionalidades humanas, mas a palavra de Deus veio de um jeito que ele apanhou o sábio e escandalizou o inteligente. Não é na sabedoria humana que Deus prega, mas na palavra do poder do Espírito Santo. E aí ele fala: a pregação da cruz é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Aí ele começa a explicar assim: olha só, Jesus crucificado. Mas antes ele fala eu li aqui antes, então antes ele fala no versículo 18, né? Ele fala o seguinte, ele cita um texto de Isaías e mostra para eles: você pega esse texto de Isaías e vai lá ver o contexto. Ele fala assim: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Só que esse texto de Isaías está em Isaías 29:14. No versículo 13 de Isaías, ele fala assim: vocês não entendem
e vocês não creem porque vocês estão presos nas sabedorias que foram feitas por homens, maquinalmente instruídas por homens. Então ele fala, vocês não devem ser apanhados nessa palavra profética que está acusando aquele que não quer receber a Jesus pela fé, mas na sabedoria humana. Aí ele fala, é porque esse Jesus crucificado que nós pregamos, ele é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Por quê? Porque os judeus esperam sinais e os gentios procuram sabedoria. Para um pouquinho aqui, seguramos um pouquinho aqui. Os judeus, eles querem o poder de Deus. Eles querem o Deus poderoso que se manifesta no Sinai e que faz tudo fumegar. E quando Jesus chega crucificado, humilde, sendo crucificado na cruz como Deus, mas humilhado e em fraqueza, isso torna-se um escândalo. Como é que Deus se enfraquece? Isso é um escândalo não só para os judeus, para nós também, que muitas vezes procuramos o poder consumidor de Deus, não o poder transformador, não o poder da palavra, não o poder do coração humilde, não o poder daquele que se oferece como ovelha que vai para o matadouro e transforma não pela força, mas transforma pela morte e ressurreição. Não é esse poder que nós procuramos, mas o poder da força. E os judeus se escandalizaram com Jesus porque eles perceberam que veio um Deus em fraqueza, esvaziado da sua justiça, apresentando-se a si mesmo como propiciação. Propiciação é uma palavra que diz o seguinte, é que vai redimir você e trazendo a nós a salvação através da sua morte e da sua ressurreição. Que aí pegou no pé do grego, que o grego ele quer sabedoria, coisas racionalmente bem construídas, coisas muito bem elaboradas, que possam convencer as pessoas do outro lado de que a pessoa do outro lado é inteligente. Lembra daquela propaganda cara de inteligente? Muita gente gosta disso. E aquelas palavras bem trabalhadas, aquele discurso muito bem elaborado, do outro lado a pessoa fala, muito legal, eu compreendo e eu aceito, mas isso serve para quê? Para elevar e elogiar quem passa esse discurso. Paulo fala assim, não é assim que Deus fez. Deus trouxe a palavra de fé, que não vem acompanhado de racionalidade, mas vem acompanhado de fé. Por isso que o segundo passo, a ressurreição dentre os mortos, que é vencer a morte ou algo pela fé. E isso, quando Paulo falou lá no Areópago, em Atenas, que eu falei lá no começo desse vídeo, os gregos ficaram tão escandalizados que falaram assim, ficaram achando que ele era louco, a ponto dele falar assim, Paulo, sobre isso nós choveremos em outra hora. Porque aquela palavra, para eles, era muita loucura. O próprio Paulo, quando estava diante de Cláudio, né, e no tribunal, o Cláudio falou assim, você é um homem muito instruído, Paulo, por isso você tá sendo afetado por loucura. Por quê? Porque não está na lógica humana, mas está no poder de Deus pela fé. Porque tudo que Deus tem para fazer, Ele já fez. E cumpre a nós refletirmos essa obra pela fé, sabendo que vem e certamente virá. Ou seja, nós somos mortos na sua crucificação para sermos ressuscitados pela sua ressurreição. Esse é o poder da salvação, esse é o poder da palavra, que nós não chegamos com força, nos entregamos a nós mesmos na cruz. Por isso Jesus fala para os discípulos, se alguém quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Outro texto que nós vamos falar mais na frente, quando Paulo reclama com Deus das suas fraquezas, Deus fala assim, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, para que a ressurreição de Deus se prove total e completa na redenção do homem. É em Cristo que essas coisas estão. Então Jesus passou a ser, a pregação de Jesus Cristo crucificado passou a ser para os judeus escândalo. Deus não pode ser fraco. Deus não pode se aproximar com fraqueza. Jeová, que eu tanto falo, ele não pode ser fraco. Aparentemente, Deus nunca é fraco. Estou falando na aparência. Jesus, profecia de Isaías, olhamos para ele e não havia beleza nenhuma que nos agradasse. A Deus agradou o moelo. Então, eles não entendiam essa profecia porque na cabeça deles não era possível Deus vir em fraqueza. Deus não é fraco, mas Deus se apresentou assim, para anular a sabedoria dos homens, para escandalizar os que se achavam sábios. Aí ele fala, quando eu cheguei para vocês, eu não vim com vocês, não se converteram porque eu trouxe uma filosofia, uma ideologia grega, ainda que eu seja formado nela, porque Paulo era um homem muito inteligente, muito versado, ele falou, eu não falei isso para vocês, eu trouxe foi o poder de Deus, e por isso eu quero que vocês se apoiem
no poder de Deus. Não no poder de Deus que vem através da força. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Estava lá na palavra, lá entre os profetas. E Paulo fala, eu quero que vocês apoiem a sua fé em Cristo, no poder de Deus, e não em sabedoria humana, que traz aos homens vaidade e traz aos homens divisões como essa que começou entre vocês. E ele fala, eu sou preparado sim, e eu procuro trazer essa palavra de experimentada e sábia aos experimentados deste século. Mas eu não trago a palavra de sabedoria para eles, baseado no que eles, na filosofia deles, mas eu trago a palavra sabedoria deles no poder de Cristo Jesus. Como eu sou uma pessoa experimentada, eles resolvem me ouvir, mas eu não me lanço para ganhar a simpatia deles. Eu me lanço no poder de Deus, para que ou eles se convertem pela palavra da fé, ou eles se escandalizam pela loucura da pregação. Vocês entendem, meus irmãos, que nós temos diante de Deus a responsabilidade de pegar Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Que Deus possa acrescentar e trazer mais revelação e entendimento a essa palavra. Deus abençoe. Continuamos firme no nosso devocional diária de 2 capítulos por dia. Você não leva mais que 10 minutos de fazer isso. Deus te abençoe.